Estava pensando aqui na dificuldade que eu tenho, né? Eu sei que algumas pessoas também, em lidar com frustrações. Frustrações das mais simples, as mais complicadas, enfim. Ativa logo um modo de uma guerra interna e você quer resolver aquilo de qualquer forma. E muitas frustrações, na verdade, eu acho que elas vêm em formato de aprendizado, que é para a gente realmente pausar, se frustrar e viver aquela frustração, né? E aí eu estava pensando muito sobre isso. No chão da educação infantil a gente trabalha muito, né? Eu sou educadora, para quem não sabe. A gente trabalha muito com a criança sobre as suas frustrações, inclusive de uma forma leve, sutil e pedagógica. Muitas vezes a gente proporciona pequenas frustrações, pequenas mudanças de plano, para que a criança tenha know-how para lidar com isso e isso vem aumentando, né, a sua facilidade de lidar, compreender, gerir suas próprias emoções, para que isso ao longo da vida seja uma crescente e ela tenha inteligência emocional suficiente para lidar com isso. Mas aí quando a gente vai para a vida adulta, e aí eu penso bastante sobre isso, a gente pauta toda uma vida em torno de prever frustrações. E aí eu falo aqui do lado de cá como uma pessoa ansiosa, né? Uma pessoa que está sempre lá na frente e lutando para voltar, para estar no local, para estar no agora, para estar executando as coisas com consciência, vir aqui, deixando um pedaço de mim naquilo que eu realmente estou fazendo, e não a mão faz aqui, a cabeça está lá na nuvem. Mas a gente passa, a gente já acorda lidando com frustrações e tentando resolver questões e tentando prevenir que de alguma forma a gente se magoe, a gente se machuque, se estresse ou algo do tipo. E aí eu estava pensando hoje que quando nós fazemos planos, quando nós temos ideias, quando nós projetamos coisas, boa parte da nossa energia fica nesse antes, porque a gente já planeja tentando banir, tolir e impedir qualquer tipo de frustração, de que algo dê errado, de que algo saia do controle. E aí a gente vai gastando uma energia surreal, sabe? Visceral mesmo, para que as coisas aconteçam e se projetem e sejam, e a gente não sofra e a gente não sinta. E aí a gente vai fazendo um monte de coisa e vai prevenindo. É como uma mala de viagem, você vai colocando um monte de coisa, porque pode ser que você precise, e no final você está com uma mala enorme, provavelmente você vai voltar da viagem. Se você não tiver uma expertise em montar essa mala, você vai voltar carregando mais peso ainda e não vai ter usado nem 30% das coisas que você levou, mas você preveniu de alguma forma a falta ou a necessidade de algo. E aí a gente se dá conta de que gasta tanta energia tentando prever as nossas frustrações. E quando elas acontecem, elas não respeitam a nossa previsão. Elas acontecem livre, espontaneamente, do jeito que elas acham que tem que ser. Que eu acho que, na verdade, que o universo sabe que tem que ser. Elas vêm sempre de onde a gente, às vezes, acha que pautou tudo para que nada dê errado. Elas simplesmente acontecem. E nós, todos adultos, cheios de experiências e de blindagens, caímos de quatro com a cara no chão, lidando com a frustração, tentando entender em que parte do plano nós falhamos. E aí nós ficamos exaustos. A nossa alma geme de irritação, de estresse, de chateação. E aí a gente sente uma dupla dor, porque além da gente ter se frustrado bastante com algo que não aconteceu como a gente queria, a gente gastou uma energia desumana para prevenir que algo desse errado, para impedir que algo fosse fora daquele scriptzinho que a gente tinha montado para determinada ideia. E aí 2 vezes nós nos frustramos. Primeiro com algo que saiu diferente do que nós planejamos. E segundo porque nós nos enxergamos na nossa impotência de prever, na nossa impotência e incapacidade de governar os acontecimentos. E aí a gente se pega numa situação delicadíssima, porque a gente tem que, nesse momento, ou chorar e jogar
tudo para o alto, ou respirar, sentar e ao invés de perguntar por quê, aquela velha frase de para quê, aonde eu vou chegar, onde eu vou, por que é que isso está acontecendo, para que é que isso está acontecendo. E aí refazer a rota, dar uma giradinha de cabeça como GPS, oxigenar um pouquinho o cérebro e recomeçar a caminhada. Fácil? Nem um pouco. E quanto mais velho a gente vai ficando, dizem que é mais experiente, eu ainda estou aprendendo a lidar com esse termo, mas quanto mais a gente adultece, que é como eu digo, mais frustrado a gente é capaz de ficar. Quando a gente se sente sem o controle das coisas, das situações, das pessoas, das vivências, dos momentos. Isso é bastante doloroso. Mas aí, eu aqui comigo e com os meus botões, descobri algumas ferramentas para lidar com isso. E a primeira delas que eu geralmente ponho em prática, e não é conselho, mas é a minha forma de lidar, é ficar em silêncio, me afastar da situação, ficar quietinha ali com os meus pensamentos, extravasar todo aquele aborrecimento, toda aquela frustração, respirando, pensando, caminhando, vendo gente diferente, observando as pessoas na rua, sabe? Sair literalmente, fisicamente do lugar, para poder me achar no meio daquilo, buscar energia e começar de novo. Tem dia que é rápido, tem dia que não é tão rápido. Algumas frustrações a gente leva meses para entender, mas um dia acontece. Simplesmente a gente entende para que de tudo aquilo que aconteceu. E aí a gente faz como a minha mãe, Dona Vânia, sempre diz. Chuta o pau da barraca, sacode a poeira, dá a volta por cima e começa tudo de novo. Fácil ser assim? Nem pensar. Mas a nossa vida não nos permite desistir. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é seguir. Olhando, vivendo, chorando, sorrindo, aprendendo. Mas acima de tudo, vivendo na certeza de que tudo que acontece tem um propósito. O que não nos mata, nos fortalece e faz da gente alguém mais potente, mais capaz e mais feliz. E talvez esse ápice do mundo inteiro em busca da felicidade seja apenas e tão somente o vislumbre de se conhecer todo dia um pouco melhor. E às vezes, talvez, quem sabe, felicidade mesmo é ter a paz no coração, de saber quem você é e de que um dia, de um jeito ou de outro, as coisas sempre vão dar certo. Mira comigo esse pensamento, me diz o que você pensou. Me diz se você concorda, discorda. Eu não tenho certeza de tudo, eu só quero dividir. E eu adoro conversar. Mira aqui, eu tô aqui te esperando. Se fez sentido para você, compartilha com alguém, manda para aquela amiga e pensa. Frustradas, sim. Incapazes de aprender? Jamais. Bom fim de semana. Beijo.